Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador e os seus apelines que realize a leitura de um trecho sagrado. Boa tarde a todos. Leitura do livro de Isaías. O culto verdadeiro. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa é essa que construíres para mim? E que lugares é esse para o meu repouso? Todas essas coisas foi minha mão que fez. Tudo isso é meu, diz o Senhor. E para estes que volto o meu olhar, o pobrezinho, o de espírito abatido, o que treme diante de minha palavra. Mas quem sacrifica um boi, mata um ser humano, quem imola uma ovelha, destronca um cão. Quem faz uma oblação oferece sangue de porco. Quem queima incenso bendiz um ídolo. Assim como esses escolheram seus próprios caminhos, e sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei desgraça deles, e farei que eles sobrevenha o que mais temem. Pois eu chamei e não havia quem respondesse. Falei e não escutaram, mas praticaram o que é mal aos meus olhos, e só escolheram o que me desgraça. Palavras do Senhor. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael do Nascimento, a leitura da 4ª reunião extraordinária. Presidente, questão de ordem, é a 4ª ou é a 3ª que ele vai ler? Essa é a 4ª. Essa aqui é a 4ª, né? Sim. Para quem está nos ouvindo, daremos uma pausa de 5 minutos. Obrigada.
Após um breve recesso, voltaremos à leitura da ata pelo vereador Rafael do Nascimento, nosso segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, companheiros vereadores, aquele que nos assiste, aqueles que nos acompanham. Ata da 23ª sessão. 23ª. Reunião ordinária, presente todos os vereadores. A ordem do dia se inicia às 18h08, com a votação de unanimidade dos projetos de lei 033 do Executivo e do 07 do Legislativo. Ambos em segunda discussão, às 18h09. Se inicia as explicações especial. A presidente encerra-se a sessão às 18h17, convidando a ordinária no dia 25 de novembro. Vamos para a votação da ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura resumida dos documentos do expediente. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos. Protocolo 1404 de 2024, convocação da sessão extraordinária. Autoria da presidente Maria Aparecida Galera. Projeto de lei ordinário do Executivo, número 0034, e projeto de lei ordinária do Executivo 0035 de 2024. Protocolo 1405, edital de convocação das comissões permanentes, Stephanie Tameirão. Edital de convocação de comissões permanentes da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social para deliberarem a respeito dos projetos de lei ordinária número 0034 e 0035 de 2024. Emenda aditiva 0035, Comissão de Justiça e Legislação e Redação. Emenda aditiva ao projeto de lei ordinário do Executivo número 0034. Projeto de lei ordinário do Executivo número 0034, Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para garantia dos direitos da criança e do adolescente, institui o Conselho Tutelar e revoga a Lei número 1892 de 2004 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 0035, que dispõe sobre o processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do município de Biporã e revoga a Lei número 2762 de 2015 e dá outras providências. Era o que tínhamos, senhora presidente. Vereador Rafael do Nascimento, temos oradores inscritos para o pequeno expediente? Nada consta, senhora presidente. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 34 de 2024, Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, institui o Conselho Tutelar, revoga a lei número 1892 de 2024 e dá outras providências. Temos pareceres favoráveis da Comissão de Saúde e Assistência Social. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda aditiva número 35 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Discussão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos ao projeto. Presidente, Que questão será de ordem. Sim. Gostaria de pedir para a plenária até deliberar, para ler por capítulo, visto a extensão do projeto e que já passou pelas comissões, todos os vereadores já acompanharam esse projeto. É um projeto muito importante, mas também é um projeto que tem uma certa urgência, que inspira no próximo dia 10 de dezembro. Então, para ler por capítulo, por favor. Obrigado. Obrigada, vereador. Vamos aos capítulos. Primeiro capítulo, da natureza, sede, funcionamento e custeio. Segundo capítulo, das características fundamentais e regimento interno. Terceiro capítulo, da composição. Quarto, das licenças.
Quinto, das concessões. Sexto, da remuneração. Sétimo, Senhora presidente, pela ordem. sexto, da remuneração. Senhora presidente, é porque tem um título primeiro, né? Depois o capítulo. Daí a gente vota e não vota só os capítulos e não vota os títulos daí. Aí se puder incluir também os títulos. Porque só para os títulos. Ó, dessa gente. Se a gente começar pelo. Ó, o título tá aqui, 1, 2, 3, né? Aí o capítulo vem aqui, capítulo 1, 2, 3. Aí a gente volta isso aqui e não volta aqui, esse aqui fica para trás, entendeu? Fica registrado. Então, do título primeiro? Isso. Título primeiro? Isso, e depois coloca o capítulo. É que, na verdade, o capítulo tinha que, o primeiro capítulo tinha que estar dentro esse título. Tinha que estar dentro de um capítulo. Mas eu não tenho. Não tem como você começar o capítulo e depois voltar. É que não é comum os capítulos começar posterior. Tá, então. Entendeu? Os títulos foi primeiro, acho que é uma questão de Só para ordenação. incluir o título também na votação, porque daí são só 3 títulos, né? Depois já volta os capítulos. Não sei se há necessidade de colocar em votação, presidente, a sugestão por capítulo também? Por título também. Vamos colocar, então, em votação. Vereador favorável, permaneça como estão, os contados se manifestem, para que possamos ler por título. Favorável. Então tá, eu não tenho esse projeto de títulos. Título 1º, das disposições gerais. Título 2º, da política de atendimento. Título 3º, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todos os títulos? O capítulo. Tem muito título aí. Pela ordem, senhora presidente, quer dizer que o título 3º inclui todos os capítulos. Então, Apenas por títulos? Não por capítulos? ou pode ser feita a votação dos capítulos também? Porque já foi o título, né? Já inclui todos os capítulos. Capítulo 3º, dos membros. Capítulo 4º, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agora o quarto já foi. O quarto já foi. Título 4º, do Conselho Tutelar. Mas eu vou ler todos os títulos primeiro. Bem longo. Capítulo 8º, dos princípios e cautelas a serem observados no atendimento pelo Conselho Tutelar. O título. Vamos chegar no título. Título 4º, das disposições finais. Ele o 8º. Não? Acabou. Não. Acabou. Vamos aos títulos. Vamos aos capítulos. Agora, acabemos de ler os títulos, vamos aos capítulos. Capítulo 1º, da natureza, sede, funcionamento e custeio. 2º, das características fundamentais e regimento interno. 3º, da composição. 4º, das licenças. 5º, das concessões. 6º, da remuneração. 7º, das atribuições, competências e obrigações. 8º, dos princípios e cautelas e a serem observados no atendimento pelo Conselho Tutelar. 9º, das vedações dos membros do Conselho Tutelar. 10, da escolha dos conselheiros tutelar. 11, do mandato. 12, do processo administrativo disciplinar.
Vamos para a votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei ordinária número 35, de 2024, do Executivo, que dispõe sobre o processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do município de Ibiporã, revoga a Lei 2.762 e dá outras providências. Não sei. Vai para o artigo, capítulo, hein? Tá. Temos o parecer favorável da Comissão de Saúde e Assistência Social. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Também temos o parecer favorável da Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos ao projeto, esse por capítulos. Por artigo. Tá. Artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 4º. Artigo 5º. Artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 8º. Artigo 9º. Artigo 10. Artigo 11. Artigo 12. Artigo 13. Artigo 14. Artigo 15. Artigo 16. Artigo 17. Artigo 18. Artigo 19. Artigo 20. Artigo 21. Artigo 22. Passemos para a votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Rafael do Nascimento, temos oradores inscritos para o grande expediente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, eu solicito que esses dois projetos, o 34 e o 35, sejam votados agora em segunda votação na sessão ordinária das 18 horas. Queria que o plenário decidisse, por gentileza, aí nós cancelaríamos a de amanhã, se for assim a vontade de todos os vereadores. Vamos colocar em votação a proposta do vereador Gilson Mensato. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sem mais matérias para o expediente, convoco a Câmara para a próxima reunião ordinária, dia 25/11, segunda-feira, às 18 horas. Com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão.